Olá, gente. Meu nome é Jadilson Nascimento, tenho 35 anos. Quero contar um pouco da minha história. Eu sou do estado da Bahia, morava ali na cidade de Dias d'Ávila, já morei na cidade de Camaçari e perdi minha mãe aos 8 anos de idade. E foi tipo um pouco sem sentido, porque naquela época as crianças não eram tão espertas como é os dias de hoje. Então eu fiquei morando com minhas tias na cidade de Camaçari por 2 anos e meu pai morava na cidade de Teodoro Sampaio. Então daí as minhas tias nos enviaram, eu e meu irmão caçula, lá para ficar com meu pai na cidade de Teodoro Sampaio, e era um distrito chamado Chã. Então a gente foi para ali e na época meu pai morava com a minha avó. E nesta casa moravam 11 pessoas, nós. Então foi um momento muito difícil para mim ali. Eu achei que ia ser melhor em termos, não por ter perdido minha mãe, mas sim que estava entre famílias. E para mim foi um dos piores momentos. Foi quando eu estava ali junto com a minha família. Não da parte do meu pai, mas da parte da minha avó, meus tios, primos. Então foi um momento muito triste. Por quê? Porque tinha comida, mas a gente passava um tipo de necessidade. Era tipo como a gente fosse desprezado ali pela própria família. A gente não comia no horário que a gente sentia fome. Eu e meu irmão passava por essa situação muito difícil. E às vezes doloroso falar isso, porque às vezes você da família você acha que vai ter um socorro, uma ajuda, mas às vezes você se decepciona. Então chegava um domingo como esse e às vezes a gente sentia fome e às vezes a gente não almoçava na hora que a gente sentia fome. A gente comia mamão verde para saciar nossa fome, eu e meu irmão caçula. E às vezes meu irmão mais velho também comia mamão verde, porque a gente não se alimentava direito. E ainda quando chegava o horário do almoço, que a gente estava com fome, a gente não poderia comer o horário que a gente queria, porque meu tio saía para beber. Ele chegava 2, 3 horas da tarde em um pleno domingo e a gente só almoçava quando ele chegasse, porque a gente só comia o resto, a comida. E o meu pai, ele estava ali também, mas ele não poderia fazer nada porque praticamente a gente estava morando de favor. Então era difícil isso. E a gente passou por essa situação tão difícil, mas eu na época já era evangélico e pedia forças a Deus para Deus nos ajudar. E Deus, ele nos dava força. Mas chegou um determinado tempo também, passando tudo isso, a gente era maltratado ali pela minha avó, porque, para ser sincero, não realmente era nossa avó, era a irmã da nossa avó que tinha falecido. Então, como ela criou o nosso pai, então ficou no lugar da nossa avó. Então a gente foi crescendo naquela situação, passando privação. Então quando eu estava para completar 18 anos, também perdi meu pai. Eu estava na escola e chegou um parente nosso ali na escola para nos dar a notícia, e ele já me chamou e falou: você tem que ser forte. E naquela hora, quando ele disse: você tem que ser forte, eu já imaginei alguma coisa, alguma tragédia tinha acontecido. Ele diz: o seu pai faleceu. E foi diferente de quando eu perdi minha mãe, porque quando eu perdi minha mãe eu estava com 8 anos, criança, não entendia nada. As minhas tias ainda diziam: ela viajou e tudo, então criança inocente não entendia nada. Mas quando eu soube que meu pai faleceu,
foi bastante difícil, porque se com meu pai ali a gente passa privação, dificuldade, imagine agora não ter mãe, não ter pai, e passar tudo isso. Aí só que ele não era evangélico, mas só que o que me confortou, que quando eu cheguei lá, a minha prima disse que o importante é que antes de ele morrer ele aceitou a Jesus. E daí eu, fechando os 18 anos de idade, eu fui morar com meu tio, um outro tio que era bem diferente do outro e que já era evangélico, me ajudou bastante, mas eu com 18 anos eu disse para ele, olha, eu vou ter que sair para outra cidade, conhecer o mundo. E ele chegou e me disse, mas aqui não te falta nada. Eu falei, mas por isso mesmo, eu tenho que saber lutar e ter o que é meu. E eu não posso ficar dependendo de todo mundo o tempo todo. Isso já com 18 anos, era uma cidade pacata, era um interior, era uma roça. Para eu ir para a cidade mais próxima, eu andava cerca de 1 hora e pouquinho para chegar. Então foi quando eu decidi, falei com meu tio, ele nem quis concordar, porque eu nunca tinha saído dali. E eu fui para uma cidade chamada Candeias. E eu fui para lá e conheci uma irmã chamada Mirani, que me ajudou bastante. Mas como ela só tinha 3 filhas mulheres, ela disse, ó, eu posso deixar você aqui comer, tomar banho, mas eu não posso deixar você dormir aqui porque eu só tenho filha mulher. Mas eu vou falar com meu pai e meu pai vai colocar você na casa dele. Era um presbítero muito respeitado, um homem de Deus. E eu fui para lá, fiquei lá por 8 meses. A irmã conseguiu um emprego para mim. E daí só que depois eu saí desta casa, fui para uma outra casa, que também era irmã, era crente, mas também foi a situação diferente. Ela era de 2 personalidades, às vezes ela estava bem, às vezes estava mal, às vezes me tratava bem, às vezes me tratava mal. E fiquei por 8 meses ali também naquela casa. A um certo dia eu fui para uma vigília e depois dessa vigília eu cheguei, dormi e falei com ela, eu vou na casa de minha tia lá em Salvador, na capital. E daí uma madrugada eu levantei, orei ao Senhor e nessa oração eu vi um cadeado amarelo na minha oração. E quando eu cheguei, no dia seguinte que eu fui para casa, essa mulher em que eu morava, que ela tinha 3 filhos homens, 4 filhos homens, mas só que um já era casado, ela chegou e disse, você não vai ficar aqui em casa hoje. Ou seja, a partir de hoje você não vai ficar aqui mais, não vai morar mais aqui. E eu falei o porquê. Eu disse, eu não quero. E nessa época eu apresentava uma programação de rádio das 5 da manhã às 7 da manhã, que era, o nome da rádio era Manhã Sertaneja. Então quando ela me colocou para fora, eu peguei minhas coisas, minhas roupas, que não era muita, e coloquei na mochila e saí. Sem destino, sem saber para onde ia, e sentei no banco de uma praça. E nesse banco eu fiquei lá sentado, tinha uma amiga que todos os dias ia para uma lanchonete, 5 horas da manhã para abrir. E ela perguntou, ela me chamava de Jadir, Jadir, o que tu tá fazendo aqui? Eu falei, não, estou esperando dar horário para eu ir fazer a programação. E ela disse, não, eu conheço você e você não está falando a verdade. Eu falei, é verdade, mas ela sabia que eu não estava falando a verdade, viu eu com a mochila. E disse, foi aquela mulher que te colocou para fora, né? Eu falei, foi. Ela disse, mas tu não vai ficar na rua, tu não vai morar na rua, eu vou te ajudar. E ela me ajudou, foi um anjo de Deus que apareceu na minha vida. Pediu a mãe dela para eu ficar na casa dela por um tempo. E a mãe dela disse, se ele é teu amigo, é meu amigo também, minha filha. Então Deus usou pessoas para me ajudar. Deus usou pessoas para me abençoar. Depois de mais ou menos uma semana eu morando na casa delas, ela e mais uma amiga chamada Patrícia conversou com um rapaz, um irmão, que era irmão da Patrícia. Ele estava noivo, tinha uma casa que estava fechada e pediu para eu morar lá. Eu fui, morei, fiquei por 1 ano e 8 meses
consegui um emprego de segurança, não tinha curso, mas Deus ele abriu a porta e trabalhei. Deus foi me abençoando, Deus foi restaurando aquilo que eu tinha perdido, e não foi fácil, foi bastante difícil a minha história, a minha vida. Então, depois de passado um tempo, meu irmão mais velho veio, morou comigo. Infelizmente hoje ele já faleceu, já tem pouco mais de 3 anos. E ele foi, morou comigo, mas só que ele não era evangélico, ele saía, bebia, chegava tarde em casa, e como eu trabalhava de segurança, trabalhava um dia sim, um dia não, pegava das 7 da noite às 7 da manhã, chegava para dormir, ele não estava em casa e eu ficava preocupado. Mas só que daí ele chegava bêbado, eu conversava com ele, era o irmão mais velho, mas eu conversava com ele, dava conselho a ele e ele nada queria. Então, passou um tempo, o rapaz pediu a casa, eu fui, aluguei uma casa e não avisei a ele. Eu aluguei a casa e não avisei a ele, porque ele já não ouvia o que eu falava, mas só que daí ele ficou sem saber para onde que eu fui, ficou também sem lugar para ficar, ele foi morar na rádio onde eu fazia a programação. Mas só que o coração de irmão ficou tocado, triste, porque isso não é como ser humano fazer, e o que eu fiz não foi certo. E eu falei, você vai ficar aqui? Ele disse, vou, não tenho para onde ir. E isso doeu em meu coração quando ele falou isso. Então eu falei, ó, eu tô morando em tal lugar, agora só que você tem que andar na linha, você não pode viver fazendo as coisas erradas. Ele prometeu que ia andar certo e foi morar onde eu estava. E na época onde eu fui morar nesta casa, o aluguel na época era uns R$300. E isso foi em 2008 mais ou menos, não me recordo exatamente. E ali para mim aquele aluguel era muito caro ainda, R$300. Então eu fui conversar com a dona da casa e ela disse assim, olha, eu vou conversar com meu marido e ver por quanto ele pode deixar. E eu imaginei que pelo menos por 200, mas eu orei a Deus, apresentei a Deus. E quando ela veio conversar comigo, ela disse, meu marido disse que pode deixar até por 150. E eu agradeci a Deus porque ali conseguia pagar. Mas o local que a gente morava era um porão. Não era quente o local que a gente morava. Era tão frio que minhas roupas pegavam tudo bolor. Mas é o local que eu tinha para morar. Mas só que daí, perdi o emprego, Deus abriu uma outra porta. E daí foi passando o tempo, foi que eu conheci a minha esposa, a irmã Simoni. Hoje nós estamos casados há 10 anos. E nesses 10 anos que a gente está casado, nós passamos por privação, passamos fome também. Passamos tempo de ela tá trabalhando, um emprego que pagava por comissão, não era muito. E às vezes nós está passando fome, mas mesmo assim a gente só comunicar a Deus. E teve um tempo que eu estava sentado na escada da minha casa, da casa que era alugada, e chegou o irmão e perguntou, você já pagou o teu aluguel? Eu falei, ainda não, mas você tem um dinheiro? Eu falei, tenho, mas realmente eu tinha, mas eu não sabia o que eu ia fazer com esse dinheiro. Se eu ia pagar o aluguel ou fazer compras. Ele disse, se tu não pagou o aluguel, eu vou pagar o teu aluguel esse mês. Porque o Deus que tu serve, Ele não te desampara. É necessário que passamos por provações, por angústias, mas saiba que Deus ele sempre vai estar contigo na jornada, Ele nunca vai te desamparar. A própria Bíblia diz que Ele estará convosco todos os dias da tua vida até a consumação do século. Então Ele não desampara. Ainda que às vezes a gente acha que Deus está afastado, que Deus está em silêncio, mas Ele está em silêncio, mas está trabalhando em nosso favor. E Ele sempre nos abençoou e sempre nos ajudou. E eu congregava numa igreja que era o segundo dirigente, que em alguns locais diz que é segundo dirigente, segundo superintendente, ali na Bahia. E um certo dia, em uma vigília, em 2014, em setembro de 2014, a gente estava fazendo uma vigília, que é a nossa vigília na Bahia é das 10 horas até 6 horas da manhã, ou até quando Deus quiser operar. E o segundo pregador,
e se eu me recordo, era o pastor Cisino, não o pastor Cisino de Camboriú, mas o nome desse pastor era pastor Cisino também. Umas 4 horas da manhã, Deus usa ele dizendo: olha, vou te tirar dessa cidade, vou te levantar, te levar para outro lugar e te mostrarei que eu serei Deus contigo. E Deus, ele levantou pessoas para me abençoar, para me ajudar. Então Deus usou aquele profeta e eu recebi aquela palavra. E isso foi em setembro de 2014. E quando foi em 2015, em janeiro de 2015, eu fui para a igreja, estava desempregado, um ciclo de oração que começa das 9 até as 11, 11h30 lá na Bahia. E cheguei, orei ao Senhor, pedindo uma porta de emprego aberta. E ele, orando ao Senhor, de joelhos, quando eu fui me deparar, eu já estava deitado no chão, orando: Senhor, se o Senhor estiver ouvindo a minha oração, abre uma porta de emprego para mim. E eu e meu amigo César, mora hoje ainda na Bahia, ele tinha enviado já em novembro de 2014 um currículo aqui para a cidade de Santa Catarina, para um colega, Ed, que hoje infelizmente também já faleceu, e deu a um rapaz chamado Paulinho, e entregou numa empresa, e esta empresa estava contratando, mas só que foi em novembro, passou novembro, dezembro, aí eu orando ao Senhor, isso de manhã, e quando eu acabei de orar a Deus, nesse dia, faltou o pregador, e eu que fui o pregador naquele dia, no ciclo de oração, mas quando foi 5 horas da manhã, meu telefone tocou, 5 horas da tarde, perdão, o telefone tocou, dizendo que a empresa aqui em Santa Catarina tinha me chamado para fazer uma entrevista. E eu achei até que era mentira, eu não acreditei, disse: não, empresa nenhuma vai em Santa Catarina, e sabendo que a gente já tinha enviado um currículo. E eu conversei com a minha esposa, fui buscar ela no trabalho, e a gente se questionou: como vamos fazer? Por quê? Porque não tinha um tostão na conta, em casa, e da Bahia para Santa Catarina tínhamos que ter algum dinheiro para comprar passagem, para nos sustentar até eu começar a trabalhar. Mas não tínhamos nada, irmãos. Não tínhamos absolutamente nada. E isso 5 horas da tarde, e eu teria isso na segunda-feira, e eu teria que viajar na terça-feira para me apresentar na quarta-feira na empresa. Então eu vim agora para casa com minha esposa e viemos conversar o que iríamos fazer. E agora a despede ao pastor. Eu era o segundo dirigente da congregação. Então a gente foi pedir o pastor disse que não tinha. Esse nosso pastor Amaral, que infelizmente também já faleceu, e ele disse que não tinha. Então eu perguntei, a minha esposa sugeriu melhor, que pedimos para a tesoureira, para ver se tivesse no caixa da igreja, para nos dar, para nos ajudar. E o pastor disse: se tiver, pode pegar. Eu lembro que a gente conversou com essa irmã, e a irmã disse: me dê alguns minutos que eu vou ver se tem. Você precisa de quanto? Eu falei: R$1.500. E a gente foi, ligou para ela, ela disse: tem esses R$1.500. A gente pediu, ela nos deu, e a gente correu ao nosso amigo César. Ele nos levou para o aeroporto, que da cidade que a gente morava ali para a capital, era em torno de 35 quilômetros, estavam às meia hora mais ou menos, e 10 horas da noite a gente lá no aeroporto para comprar essa passagem para vir. Mas a Bíblia nos diz em uma palavra que há amigos mais chegados que irmãos. Então, se eu tinha 1.500, eu precisava de um dinheiro para deixar um pouco para minha esposa e trazer também. Mas foi onde apareceu uma amiga da minha esposa, chamada Rose, que ofereceu esse cartão, um cartão para, que não sei exatamente o limite, mas deu esse cartão para nós também comprar essa passagem. Então, a gente, 10 horas da noite ainda lá no aeroporto, procurando passagem, as passagens mais baratas que a gente achava da Bahia para Santa Catarina era de uns R$3.000.
mas tinha limite no cartão, mas a gente não queria extrapolar porque a gente teria que pagar esse cartão. Então, a gente procurou, mais ou menos perto da meia-noite a gente achou uma passagem. A mais barata que a gente achou foi de R$ 989. E eu falei, então temos que comprar essa. E compramos, só minha, porque a minha esposa ficou na Bahia e eu vim, pelo menos para saber como é que ia ser. E eu vim, peguei o voo preocupado, que eu nunca tinha saído da Bahia, e vim. Cheguei aqui no estado de Santa Catarina. Foi uma promessa de Deus, porque Deus falou através da boca do profeta. E eu vim para aqui, para a cidade de Santa Catarina. Na quarta-feira me apresentei lá na empresa. E esta empresa me contratou. Fiquei lá por 4 anos e meio. Depois saí, tive carro, tive moto, mas só que vendemos, voltamos de novo para a Bahia para fazer a nossa casa, que a gente já tínhamos uma casa, vendemos ao meu irmão e daí fizemos uma em cima e ficamos 2 meses na Bahia e retornamos de novo para a cidade de Santa Catarina. Já estou trabalhando de novo e Deus, Ele cumpriu com a sua palavra, Ele tem nos abençoado, tem nos ajudado e tem suprido as nossas necessidades. Então entenda que apesar das provações, das angústias que você tenha passado, Deus, Ele nunca vai te desamparar. Ele vai ser contigo todos os dias da tua vida. Às vezes passamos por provações, por angústias, por vendavais, e às vezes achamos que Deus vai nos deixar, mas Deus, Ele nunca deixa você sozinho em uma tempestade. Foi difícil e eu tenho superado e eu sei que vai vir mais lutas, vai vir mais provações, mas Deus, Ele vai me abençoar, a minha esposa, e vai nos ajudar a chegar até o fim. É como Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então o que eu quero te dizer, não sei qual a situação, a provação que você tem passado, mas Deus está contigo e não vai te desamparar, Ele não vai te deixar só. Talvez as pessoas não tenham acreditado na tua capacidade, não tenham acreditado na tua promessa, não tenham acreditado no teu chamado, mas saiba que foi Deus que te chamou, Deus que te escolheu, independente do que o homem pense, independente do que o homem acha da sua pessoa. Deus, Ele diz, eu que te chamei pelo teu nome, te escolhi, diz, tu és meu. Então, com certeza, quando Deus te chama, as pessoas vão desacreditar do teu chamado, as pessoas vão desacreditar naquilo que Deus te prometeu, mas saiba que se foi Ele que te prometeu, Ele não mente, porque a Bíblia diz que Ele não é filho do homem nem para que minta, nem para que não cumpra com a sua promessa, tá bom? Que Deus possa te abençoar abundantemente, que você possa estar compartilhando esse vídeo, para que você possa estar se inscrevendo nesse canal, porque estarei outras vezes aqui neste canal com palavras de ânimo, com pregação, para que Deus possa abençoar e edificar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a sua pior bênção de Deus esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.